Boa noite, vou começar a apresentação do do relatório de estágio supervisionado na PUC. Esse estágio foi uma pesquisa sobre a indústria 4.0, indústria química e Covid na indústria. A pesquisa foi realizada por mim, Ricardo Sanches e Vinícius Lugarini. Então, começando aqui. Então, como já foi dito, o relatório apresentado na disciplina de estágio supervisionado em Engenharia Química, do curso de graduação em Engenharia Química, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É uma forma de avaliação parcial feito juntamente com a professora Mônica. Aqui está o sumário. Na apresentação será abordada a introdução, objetivos, metodologia aplicada para a pesquisa, revisão sistemática da literatura, considerações finais e as referências. Então aqui é uma introdução. Primeiramente, a PUC-PR, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, está entre as universidades com maior atuação na área de pesquisa. E pensando no desenvolvimento dos alunos e na preocupação com aqueles que não conseguiram efetuar estágio na área de engenharia química nas empresas, a PUC, juntamente com os professores orientadores de estágio e coordenadores do curso de Engenharia Química, decidiram então direcionar os alunos, os estudantes, para realizarem uma pesquisa no projeto a qual seria voltado à área industrial. A PUC-PR, como já mencionado, é uma universidade onde há uma imensa produção de pesquisas acadêmicas. Foi fundada em 1959 e tem mais de 60 anos de história. A graduação de todos os cursos busca uma excelência no ensino, formando principalmente profissionais comprometidos com a vida e o progresso da sociedade, através de um ensino de qualidade que busca proporcionar situações autênticas através de metodologias ativas, resultando nos estudantes formados com capacidade de fornecer melhores resultados para empresas e sociedade. A área de pesquisa é a que mais proporciona conhecimento, pois são realizadas comparações, análise, otimizações e coleta de dados. Direcionam os resultados para melhorar algum problema, resolver situações complexas e obter informações que devem ser compartilhadas com todos. Nesta pesquisa do estágio supervisionado realizado na PUC, a atuação é diretamente ligada aos 3 eixos definidos com a professora orientadora, já citada anteriormente, a professora Mônica, que é a indústria química, a indústria 4.0 e o Covid-19. Essas são as nossas 3 palavras-chave inicialmente. Então, para produzir um relatório que envolve uma metodologia complexa e etapas de desenvolvimento, a partir de orientações da professora, escolheu as 3 palavras-chave citadas, com o intuito de realizar combinações. Após isso, fez-se uma pesquisa minuciosa sobre os três eixos citados anteriormente. Então, após observar os artigos, fez uma comparação e análise para verificar o avanço tecnológico no ramo industrial. Isso com a pandemia, já citado anteriormente, Covid-19, surgiu um cenário em que todos tiveram que se adaptar para preservar as condições de saúde e continuar realizando seus trabalhos. Nas indústrias, relacionando a indústria química e indústria 4.0, desenvolveu-se meios de automatizar processos de crescimento na área tecnológica e a implantação de serviços de home office, onde as pessoas podem trabalhar com segurança e com menor custo para as empresas. As grandes revoluções industriais ocorrem em meio a dificuldades, como guerras ou então uma situação em que o mundo se encontra, uma pandemia. E é evidente que o desenvolvimento tecnológico, onde as empresas estão se adequando para implantar a indústria do sistema 4.0 e a automação artificial, da inteligência artificial. Isso, agora em objetivos. Tendo como objetivo geral do estágio supervisionado aplicar os conhecimentos adquiridos durante a graduação, voltados à pesquisa e desenvolvimento de material a partir da análise de artigos científicos,
sobre indústria química, indústria 4.0 e Covid-19 nas indústrias. Alguns objetivos específicos seriam utilizar o método de pesquisa apresentado pela professora, a orientadora, definir palavras-chave para combiná-las durante a etapa de pesquisa, verificar quais plataformas de conhecimento que mais apresentam resultados para os temas selecionados, filtrar os artigos com base na relevância e número de citações, escolher os artigos que mais se aproximam com o projeto de pesquisa, através de resumos e títulos, produzir um conteúdo com base na revisão sistemática da literatura, concluir quais as relações entre indústria química, indústria 4.0 e Covid na indústria atual, né? Que é aqui para a metodologia, então a primeira etapa envolveu a pesquisa dessas palavras-chave dentro de cada um dos 3 eixos, né? Então aqui a gente fez um brainstorm para achar várias palavras-chave, como aqui estão apresentadas. Ao se realizar uma busca por palavras-chave mais específicas, né, essas apresentadas, auxilia muito na seleção dos artigos dentro da plataforma, em que se inserem as informações desejadas. No caso desse relatório, as informações foram colocadas na busca avançada da Fundação CAPES, a qual redireciona os artigos para outras plataformas. Ao total de todas as variações de 3 palavras-chave, somaram-se 270 comparações. E reduzindo essas palavras-chave para apenas 5 por eixo, reduziu-se para 125 combinações. Aqui uma análise do banco de dados, né? Então, através da pesquisa no CAPES, foi possível verificar a quantidade de artigos relacionados às palavras-chave, né, anteriormente citadas, em diferentes plataformas. Esses bancos de dados possuem especificidades sobre algumas áreas, algumas mais específicas direcionadas para engenharia e outros como para a área de saúde. Os bancos de dados encontrados selecionados foram os que mais apresentaram artigos são o Material Science Engineering Database, Advanced Technologies and Aerospace Database, o Directory of Open Access Journals, o OneFile e o Emerald Insight. Os outros 2 aqui também a gente achou bastante, porém esses anteriormente citados foram mais relevantes. Então, a partir desses 120 combinações, a soma de todos os artigos encontrados mencionados foi aproximadamente 20 mil artigos. Então, observou-se que a pesquisa, ao modificar apenas algumas palavras-chave, a gente encontrava os mesmos artigos, né, no mesmo filtro anterior. Então, porém, o número desses artigos devem ser bem menores quando a pesquisa conforme ela vai sendo mais filtrada e mais afunilada. Então, devido a isso, a gente utilizou só os 3 primeiros bancos de dados, que foram os que apresentaram maior quantidade de artigos na pesquisa. Então, aí houve uma primeira filtragem, como já foi informado anteriormente, buscou-se apenas por 3 bancos de dados. Além disso, foram reduzidas as palavras-chave de cada eixo, escolhido de acordo com as relevâncias dos títulos e quantidades de artigos encontrados. A nova seção então ficou como essas menos palavras-chave aqui, né? Essa quantidade menor, e a variação dessas palavras-chave então foi possível 45 combinações, chegando a mais ou menos 9.300 artigos, provavelmente alguns tendo os mesmos títulos, né? Então, nessa terceira etapa, também se filtrou as palavras-chave na busca avançada por engenharia e Covid-19, além de uma quantidade comum, o que reduziu bastante ainda o número de artigos. Para engenharia, nos 3 bancos de dados, deixa eu só ver se está nesse aqui, não, ainda não. Nos 3 bancos de dados, obteve-se aproximadamente 2.800 artigos. Já em relação ao Covid, o número foi de aproximadamente 1.400. Porém, os artigos em comum proporcionaram cerca de 200 artigos. Então, ou seja, o filtro utilizado foi adequado para se trabalhar com os artigos mais relevantes. Então, agora, indo para a segunda filtragem, foi aplicado novamente a metodologia utilizada, retirando a palavra home office,
assim como o total de combinações caiu para 30 combinações e o número de artigos caiu para 186. Foi realizada uma prévia leitura dos resumos para escolher os artigos mais relevantes, com uma forma de trabalhar na revisão sistemática posteriormente. Após a leitura, encontrou-se 47 artigos, juntamente com seus autores, quantidade de citações no Google Scholar. As citações são importantes, pois assim se observa a relevância de cada artigo e o que ele possui, um bom conteúdo para ser analisado. Então aqui está o gráfico das citações dos artigos mais citados, que a gente encontrou no Google Scholar. Então a quantidade de artigos está apresentada, né? E sendo que alguns artigos não possuem citações e outros não estão presentes no Google Scholar acadêmico. Então aqui continuando, né? Falando das consequências do Covid na indústria, Zifra e Molnar acreditam na flexibilização da indústria, sendo a mais importante que a tecnologia, já que um ambiente organizacional flexível capaz de se organizar a situações adversas. O setor de petróleo, petrolífero e derivados, como combustíveis, foi um dos mais afetados, pois grande parte das pessoas interromperam a locomoção ou reduziram seus passeios de automóveis. A indústria química provavelmente terá suas maiores quedas desde a crise de 2008. Espera-se a produção global seja reduzida em mais de 1,2% e muitas empresas do ramo interrompam seu crescimento, de forma a desacelerar o desenvolvimento tecnológico. A agricultura, como consequência, parte da indústria química também é afetada na área de agrotóxicos, tendo uma redução de aproximado de 20% no preço das commodities agrícolas para a maior parte do mundo. A indústria polimérica foi uma das mais que se adaptou durante o Covid-19. Profissionais que atuam na linha de frente necessitam de proteções contra o vírus. Contudo, grandes empresas associadas a pequenos produtores projetaram e produziram equipamentos de proteção facial, máscaras de algodão, luvas, protetores faciais, protetor auricular, aventais, respiradores, ventiladores e filtros. Contudo, nem todas as empresas possuem essa capacitação de se flexibilizar para os impactos causados pelo Covid. Pode-se adequar-se às situações dentro de uma empresa. Então, a redução da qualidade de funcionários na fábrica, uma criação de sistemas de comunicação remota, mantendo apenas as pessoas necessárias para realizar a produção. Tá? As consequências do Covid no ar atmosférico. Então, a situação ambiental, as perdas nos setores de saúde, econômicos e sociais foram severas, porém, quando direcionaram a atenção para a situação ambiental, foi possível detectar as reduções no nível de poluição do ar. Na China, foi realizado um estudo com relação às emissões de NOx, né, os óxidos nitrosos, na região leste, a qual é monitorado por um modelo regional chamado WRF-GC. Em algumas regiões, o nível de poluição atmosférica foi reduzido em mais de 50%, sendo possível observar um céu mais claro. Essa redução ocorreu pelo fato da produção das indústrias ter sofrido reduções, o que acarretou em menores emissões gasosas. O NO2, o SO2 e o CO2 também tiveram uma dimensão razoável. A redução do NO2 foi a mais acentuada, com aproximadamente 80% menos de emissões. Já o ozônio, houve um aumento de concentração, como esperado foi visto nos resultados. Por meio de monitoramentos de satélite, também foi observado reduções nas colunas verticais troposféricas. Passando aqui para as dificuldades, né, de como solucioná-las na pandemia, a inteligência artificial e a chamada Big Data são ferramentas muito importantes no armazenamento e distribuições de dados em tempo real. Na indústria 4.0, não só utilizados para a otimização de informações e processos,
mas também é utilizado para monitoramento em tempo real de uma imensa quantidade de dados. As modelagens matemáticas somadas à inteligência artificial, ou IA, através de técnicas computacionais, apresentaram em tempo real a propagação do vírus Covid-19, podendo ser essencial no gerenciamento da pandemia. Deixa eu só confirmar. As indústrias 4.0, então os riscos a serem amenizados com a implantação dos equipamentos 4.0, né, da tecnologia 4.0, são os fatores naturais, os fatores climáticos, a otimização, a diminuição de custos e o foco desse trabalho, que são uma catástrofe biológica, né, ou a pandemia. As fontes energéticas mais limpas, então juntamente com a indústria 4.0, essa ideia parte para o artigo do Barbier, o qual trata de uma pós-pandemia mais ecológica entre os países do G20, as questões do desenvolvimento de redes inteligentes, interligadas aos gastos públicos no setor privado, e pesquisa e desenvolvimento serão as bases para as cidades sustentáveis. A busca para uma estabilidade industrial e a sustentável com relação à solução de problemas de forma rápida, o que se deseja para um futuro. Os EPIs, máscaras, luvas, protetor auricular, aventais, etc. Temos também o álcool em gel e o sistema de trabalho home office. Como os trabalhos nas fábricas mais antigas demandam de muita mão de obra, corre-se o risco da transmissão do vírus. E por isso as empresas estão adotando políticas internas demandadas já pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, para redução dos riscos de contaminação. Então, as considerações finais, né? O projeto foi realizado uma pesquisa na PUC, uma metodologia de busca e pesquisa, os objetivos da pesquisa realmente foram atingidos, a metodologia de busca aplicou-se para obtenção dos artigos mais relevantes para redigir o relatório. Devido à situação atual da pandemia, foi difícil encontrar um estágio, pois foram reduzidos os números de vagas das empresas, além de que a maioria está trabalhando com o sistema de home office. Então, a partir disso, a PUC proporcionou, juntamente com a coordenação, além dos professores orientadores, a proposta de realizar uma pesquisa de acordo com os eixos direcionados. Então, já foi citado que os objetivos da pesquisa foram atingidos, os quais foram selecionar palavras-chave dentro de cada eixo, aplicar as combinações nas bases de dados e filtrar por principais artigos. A partir da leitura dos artigos mais relevantes, fez-se uma revisão sistemática literária sobre as consequências do Covid nas indústrias, as consequências do planejamento futuro em busca da sustentabilidade e uma maneira de apresentar implementar a indústria 4.0. Concluindo sobre a revisão sistemática, como observado finalizando então, como observado nos artigos, as diversas áreas industriais foram afetadas pela pandemia, algumas negativamente e outras conseguiram contornar a situação. Infelizmente, o coronavírus afetou a maior parte dos setores, resultando em demissões, perdas de receitas, queda de bolsa de valores. A indústria química também sofreu muito, principalmente dependentes da área do petróleo e suas áreas relacionadas. A questão ambiental, mesmo com muita dificuldade, alguns artigos se voltam para questões ambientais, onde verificou-se as reduções de gases poluentes e a mudança da redução de atividades fabris, o que trouxeram menos impacto ambiental para o planeta. Outros artigos relacionavam a retomada das atividades juntamente com a implementação da indústria 4.0, com a utilização de tecnologias de inteligência artificial para o controle e otimização de processos. A necessidade de mudança após toda a comparação de leituras, então conclui-se que existe a necessidade das indústrias passarem por um processo de revolução, inserindo o conceito de indústria 4.0, né, para que a Covid-19 não seja um imprevisto, né, um atraso nas atividades envolvidas que estão relacionadas à economia mundial. Isso
para que não haja uma paralisação no crescimento, né? E em paralelo aos avanços tecnológicos, garantindo a segurança dos trabalhadores, mantendo uma comodidade no ambiente de trabalho e o bem-estar das pessoas com o home office e a otimização do trabalho que foi pesquisado. Obrigado, e as referências não estão aqui, desculpa.